Oi pessoal, aqui é a professora Nathalie, estou mais uma vez com vocês para trabalhar os conteúdos de ciências da semana. Essa semana a gente vai começar o estudo do corpo humano, então a gente vai estudar cada um dos sistemas que formam o corpo humano e que em conjunto permitem, a vida e o funcionamento do corpo humano. A gente vai começar falando do sistema digestório. O sistema digestório é o conjunto de órgãos que atua no processo de digestão dos alimentos. O que é a digestão? É a transformação desses alimentos em partículas menores que vão permitir então que os nutrientes que estejam presentes no alimento, por estar em partículas menores, possam ser absorvidos por todas as células do nosso corpo. No corpo humano, o processo de digestão vai acontecer de duas maneiras. Através da digestão mecânica, que é aquela que quebra o alimento em pedaços menores, e a digestão química, que é aquela que transforma o alimento através da ação das enzimas. Agora, a gente vai ver então todo o sistema digestório e os seus órgãos. O sistema digestório, ele se divide em duas partes: o trato gastrointestinal e os órgãos digestórios acessórios. Então vamos falar primeiro do trato gastrointestinal. Ele é um tubo longo que começa na boca e termina no ânus. É por ele que o alimento vai passar desde quando ele foi ingerido até a absorção dos nutrientes pelo organismo e a liberação então dos restos através das fezes. Tá? Ele se compõe da boca, da faringe, do esôfago, do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso. E aí a gente vai estudar cada uma dessas partes daqui a pouco, tá? E os órgãos digestórios acessórios, eles são aqueles órgãos que não necessariamente estão em contato direto com o alimento, mas de alguma maneira são fundamentais e participam da digestão. Com exceção então dos dentes e da língua, que têm contato direto com os alimentos, os outros órgãos digestórios acessórios não têm. Então são as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. E aí a gente também vai falar deles daqui a pouco, tá? Então, qual que é o caminho do alimento? A gente vai ingerir pela boca, vai acontecer o processo de mastigação, que é o início da digestão mecânica, quando a gente está mastigando, porque a gente está quebrando esse alimento em pedaço menor. O alimento vai ser engolido, e esse processo chama-se deglutição. Vai passar pela faringe, descer pelo esôfago, até chegar no estômago. Do estômago, ele vai passar para o intestino delgado. Do intestino delgado, ele vai passar então pelo intestino grosso, até ser liberado as fezes pelo ânus. E agora a gente vai falar então de cada uma dessas partes do sistema digestório. Vamos começar então pela boca. A boca é onde se inicia a digestão, então é o local por onde a gente vai ingerir o alimento e também é nela que começa a digestão. Na boca vai acontecer os dois tipos de digestão, mecânica e química. A mecânica através da mastigação e a química através das enzimas presentes na saliva, tá? Então aqui na boca a gente vai ter os órgãos digestórios acessórios, que são a língua, os dentes e as glândulas salivares. Os dentes, eles rasgam, cortam, trituram e amassam os alimentos. As glândulas salivares vão produzir a saliva e vão liberar a saliva na cavidade bucal. A saliva é rica em uma enzima que vai começar a digerir os carboidratos. A língua vai misturar a saliva aos alimentos e vai ajudar então na deglutição desse alimento, no ato de engolir o alimento e também na digestão inicial desses carboidratos.
Esse alimento misturado com a saliva é chamado de bolo alimentar. E ao ser engolido, ele vai passar então por um canal muscular que é chamado de faringe, que vai se comunicar com o esôfago, mas que também se comunica com a laringe. A laringe faz parte do sistema respiratório, então ela vai levar o ar até os pulmões, né? Vão ter outras partes aqui que a gente vai estudar depois quando a gente falar do sistema respiratório. E o esôfago é um tubo que vai levar o alimento até o estômago. Para que o alimento não entre pela laringe e vá para os pulmões, existe uma estrutura no final da faringe que é chamada de epiglote. E quando a gente engole o alimento, a epiglote fecha a abertura da laringe e aí o alimento engolido vai direto para o esôfago. Por isso que quando a gente come e dá risada ao mesmo tempo, ou come falando, a gente se engasga, porque a epiglote não fecha direitinho e pode escapar um pouquinho de bebida ou de alimento para a laringe. E aí o corpo tem que expulsar esse alimento ou esse líquido que está indo para o lugar errado. E aí a gente vai tossir para tentar expulsar esse corpo estranho aí que está indo para a laringe. Tá? Então, voltando, a gente vai engolir o alimento, esse processo é chamado deglutição, a epiglote fecha e ele vai passar direto para o esôfago. Pode ver que quando a gente vai engolir, a gente, sem perceber, fica sem respirar nesse momento. Se a gente tentar respirar e engolir, a gente vai engasgar, tá bom? Bom, do esôfago, esse bolo alimentar, ele vai ser levado até o estômago, através de contrações de músculos involuntários que formam o esôfago. Essas contrações são chamadas de movimentos peristálticos e vão empurrando então o bolo alimentar até chegar ao estômago. O estômago é a parte dilatada, é um órgão dilatado, ou seja, ele é maior, né, no sistema digestório. O bolo alimentar vai chegar até ele e vai encontrar com o suco gástrico, que é produzido pela própria parede estomacal. Esse suco gástrico, ele contém uma enzima que vai digerir proteína e também contém ácido clorídrico, que vai facilitar essa digestão pela enzima e também mata diversos micro-organismos que chegam junto com o alimento até o estômago. E o estômago também vai fazer movimentos peristálticos para ajudar na digestão. Esses movimentos peristálticos que acontecem no esôfago, no estômago e também no intestino, fazem parte então da digestão mecânica, tá? Então, digestão mecânica é a mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos. E a digestão química? Ela é a transformação feita pelas enzimas. Começa na boca e vai continuar depois no estômago, pelo suco gástrico, tá? Depois de mais ou menos 2 horas, aquele bolo alimentar vai adquirir uma consistência quase que líquida e passa a ser chamado de quimo. E do estômago ele vai descer para o intestino delgado, que tem esse nome porque é mais fino, tá? O intestino delgado, ele se divide em 3 partes. A porção inicial é o duodeno e as 2 últimas porções é chamada de jejuno e de ilho. No duodeno vai continuar o processo de digestão. É nele que vai acontecer a etapa final de digestão. Nele vão ser lançados o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, a bile, que é produzido pelo fígado, e o suco entérico, que é produzido pela própria parede do duodeno. Esses 3 sucos contêm várias enzimas que vão digerir os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então, todo o processo final de digestão acontece no duodeno. E esse quimo
Após ter toda essa digestão, ele vai passar a ser chamado de quilo e vai seguir pelo jejum e depois pelo ilho, aonde vai acontecer a maior parte da absorção dos nutrientes que estavam presentes no alimento, tá? Então, no final do intestino delgado, acontece a maior parte da absorção dos nutrientes. E no início, a etapa final de digestão. Olhando então agora, né, todo o sistema completo com o trato gastrointestinal e as glândulas anexas aqui, né, nessa região do estômago e do intestino, a gente vai ver então que o bolo alimentar chega aqui no estômago, né, vai sofrer a ação do suco gástrico, vai passar a se chamar quimo. Esse quimo vai descer pela essa porção inicial do intestino delgado, que é chamado de duodeno. No duodeno vai ter ação do suco entérico, que é produzido pela própria parede do duodeno, da bile, que é produzida pelo fígado e fica armazenada na vesícula biliar, e do suco pancreático. Após a ação desses 3 sucos digestivos, esse quimo passa a se chamar quilo e vai continuar o caminho pelo intestino delgado, passando pelo jejum e pelo ilho. E nessas 2 últimas partes, os nutrientes serão absorvidos, a maior parte dos nutrientes que estavam presentes aí nesses alimentos, tá? A bile, que é produzida pelo fígado, ela vai agir como um detergente. Ela vai ajudar na digestão das gorduras. Ela não contém enzimas, mas ela emulsifica esse quimo e ajuda na digestão das gorduras. O suco pancreático e o suco entérico contêm enzimas que vão digerir as proteínas, os carboidratos e as gorduras, tá bom? Após, então, passar por todo o intestino delgado, o quilo vai subir pelo intestino grosso. No intestino grosso vai acontecer a absorção de sais minerais e de parte da água que está presente no quilo. No início do intestino grosso tem uma estrutura bem pequenininha, conhecida como apêndice. E é muito famosa porque ela costuma inflamar quando algum alimento fica preso aqui nela e às vezes tem uma ação aí de bactérias que estão presentes no nosso intestino e podem ocasionar essa inflamação, que muitas vezes só é resolvida com processo cirúrgico, né? Então a pessoa está com a inflamação do apêndice e essa inflamação chama-se apendicite. E muitas vezes tem que fazer a cirurgia para retirada dessa porção, tá? E aí então o quilo sobe, né, pelo intestino grosso, onde vai estar então absorvendo parte da água desse quilo e os restos que vão ficando aí de alimentos que não foram digeridos, de nutrientes que não foram absorvidos, de água, de restos de células mortas, né, de tudo isso vai formar o que a gente conhece como fezes. E os movimentos peristálticos desse intestino grosso vão empurrar as fezes até o final do intestino grosso, que se chama reto, e as fezes vão ser liberadas para fora do corpo através do ânus, certo? Bom, aqui eu coloquei uma imagem 3D só para a gente brincar um pouquinho e ficar, né, interessante da gente olhar. Então aqui a gente tem, ó, o esôfago, o estômago, aí só dá para ver um pedacinho aqui do duodeno. Mas se a gente vir aqui, ó, e der uma viradinha na imagem, a gente consegue ver todo o duodeno, né? Aqui. E aí, olha o final aqui do intestino delgado, onde a gente vai ter o jejum, o ilho, né? Do intestino delgado vai para o intestino grosso. No início do intestino grosso, lembra que eu falei que tem uma estrutura bem fininha, que é o apêndice, né? E aí o quilo vai subir todo pelo intestino grosso e vai descer até o reto
e depois o ânus, por onde ele vai ser eliminado. Tá, pessoal? Então, essa daqui é uma representação 3D de parte do sistema digestório, só do esôfago, do estômago e do intestino, só para vocês darem uma olhada como que fica, né, isso no nosso organismo, tá bom? Gente, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido. Beijos e até semana que vem.